Harawardou, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje eu irei lhe apresentar o anime revoltante Insatisfação e que provavelmente pode ser o pior deste ano, ao menos desta temporada, o possível Osama Game de 2020. Sejam muito bem-vindos ao vídeo onde iremos falar sobre Darwin Sugemo. Para todo caso, muitos podem estar se perguntando por que tanto ódio no seu Kokoro, Haru-senpai? Porque, meu querido Kohai, esse anime apresentou um protagonista inútil. Não tem nada, não quero saber de gente defendendo o protagonista nos comentários, porque ele foi inútil nesse primeiro episódio. Ele foi um inútil, é isso que eu posso dizer. E por que eu acho que ele foi inútil? Porque ele não tem a carisma, primeiro ponto. Eu gosto quando o protagonista tem carisma, e ele não teve, ele não faz com que você queira gostar dele. Ele até tem uma atitude meio arrogante durante o episódio. Por mais que ele se importe com seus companheiros, por mais que ele queira sair desse Darwin Sugemo, por mais que ele tenha se mostrado bem habilidoso durante as batalhas, não quer dizer que isso é motivo para eu gostar dele. E ver que a cena dele com a Shuka no final, aquele rosto tapado, vermelho, como se ele fosse um virgão, é de dar raiva. Então eu não gostei desse protagonista e acho ele irrelevante. Pode ser que eu goste muito dele ao longo dos episódios? Pode ser que sim, mas no momento atual eu não gosto e quero deixar claro isso no vídeo. Mas não quer dizer que eu odeio por completo a obra. Por conta do que? Darwin Sugemo é uma obra que, tipo, eu gostei muito da abertura. Tipo, a minha crush Asuka canta ela. Então, tipo, a abertura é muito boa. Para todo caso, a waifu, a Shuka, ela é maravilhosa. Tipo, é uma personagem que rouba a cena. Tipo, é a verdadeira protagonista. E para todo caso, o episódio como um todo, ele teve algumas partes legais. Como, por exemplo, quando o protagonista estava quase para ser morto e o amigo dele salva. Basicamente, foi isso o episódio. Os personagens principais ou secundários foram melhores que o protagonista. Mas para todo caso, então, episódio 1 hora de duração, é bom isso ou é ruim, Haru? É problemático. Ele seria bom se fosse 12 episódios, 13 episódios ou até mesmo 14, mas eles só são 11 episódios. Eles não serão o clássico anime de temporada composto de 12 episódios. E isso é um problema, porque eles basicamente juntaram 2 episódios para fazer um especial de 1 hora. Se fosse 12 episódios, primeiro episódio, um especial de 1 hora de duração, eu iria elogiar muito, porque daí eles tinham dado informação, tinham apresentado o protagonista, entre várias outras coisas. Mas não, eles fizeram tudo isso em 2 episódios. Basicamente juntaram 2 para ser 1. E é irritante, porque tipo, a gente já sabe que o final vai ser problemático. Será original ou será aberto? E eu tô apostando muito no final aberto. Essa obra, eu tô tipo muito com aquele ar, caraca, vai ser ruim e vai ter final aberto, porque o mangá tem publicação. Então eu acho bem difícil eles conseguirem fazer um final satisfatório. Mas para todo caso, isso é só a minha opinião. Então, vou falar o que eu achei da obra, do episódio como um todo, vou falar minhas críticas pro protagonista, vou falar qual cena que eu achei mais relevante, além da waifu. Mas então, a melhor coisa de Darwin's Game que você deve saber no momento atual é a Open. Mas então, vamos falar sobre esse primeiro episódio, que fica conhecido pela maravilhosa Shuka, a waifu que parece com a Kuruni. Mas então vamos rapidamente falar sobre o que se trata Darwin's Game, já pra resumir isso e falar o que eu achei desse primeiro episódio. Então, basicamente você vai ver o protagonista Kanami Sudo entrando em um jogo de sobrevivência misterioso chamado Darwin's Game. E ser ter conhecimento de que não há uma saída daquele jogo, ele terá que lutar para sobreviver, ou seja, ou ele mata o adversário ou ele será morto. É o único meio de sobreviver nesse jogo. E acontece que a gente vai ver se ele encontrará aliados ou inimigos ao longo dos episódios. Basicamente é isso que você tem que saber sobre Darwin's Game. Depois disso, vê o vídeo, vê o episódio, vê o vídeo. Mas acredito que você já deve ter visto o episódio, afinal ele é um dos animes mais famosinhos para acompanhar nessa temporada de inverno. Mas, então, vamos logo para a minha opinião sobre o que eu achei do primeiro episódio. Começando, se você quer uma opinião bem rápida, digamos que uma sentença sobre o que eu achei sobre Darwin's Game, eu já falo, maldito protagonismo. É isso que eu ressalto. Por quê? Porque o protagonista já não tem carisma, já é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que esse desgraçado, esse inútil, ele teve o artifício do protagonismo, ou seja, da sorte para sobreviver. Afinal, ele nem sabia como usar sua habilidade especial, aquela tal da Shiguro. Então, ele teve muita sorte para conseguir, digamos, ter o controle e derrotar a Shuka. Mas o pior não é isso. O pior foi o primeiro combate contra o Panda, porque o amigo teve que se sacrificar para salvar esse desgraçado, deixasse ele ser morto. E acontece que a gente já viu, né? Quando o amigo fala, eu posso ver que de todos você é que possui a aura mais forte, é a mesma coisa, tipo, eu posso ver que você foi sortudo de ser o protagonista dessa história. Basicamente foi isso. Vai ter essa sorte desgraçada em um Isekai, Kanami Sudo, por conta de que eu acho o maior problema é que ele vem
venceu, né, digamos que a batalha contra o Panda. E ele venceu por time out, eu acho que é esse o termo que se diz, que, digamos, o tempo esgotou, é 1 hora de duração, provavelmente as batalhas no Darwin's Game, e acontece que, assim, a pontuação vai dada pro vencedor, quem causou maior ferimento, quem foi avaliado que contribuiu, conseguiu, digamos que ter uma superioridade no combate. E acontece que o protagonista, ele conseguiu ter essa vantagem, digamos que no primeiro combate, e foi mostrado isso. Então, a gente vê que quando acaba o tempo, no Darwin's Game é decidido pelo júri, se é que você me entende, e a sorte sorriu para o protagonista. Então, até aí, tudo bem, a gente não critica, ok, teve sorte, teve um amigo que ajudou, tudo bem, acontece, o protagonista tem sorte também. Só que o problema foi a segunda batalha, por quê? Porque ele consegue, digamos que desviando dos golpes da Shuka, ele mostra ótimos reflexos, ele consegue, digamos que utilizar sua habilidade especial, né, com o poder do protagonismo, ele consegue, digamos que fazer um ótimo plano. Acontece que até então eu elogio o protagonista, ele foi muito inteligente, ele conseguiu, digamos que usar sua Shigiro, isso é algo bem comum, a gente vê que a habilidade especial brota do nada, foi mostrado que é como respirar, é como se estivesse com você desde pequeno, desde que aquela cobra te picou, e acontece que tudo bem, ele ter conseguido usar do nada a habilidade dele, isso não tem problema nenhum, ele foi inteligente, armou um plano, digamos que ele atirou no refletor, fez a waifu em questão, digamos que para a armadilha que ele planejou, ele consegue quebrar o gerador, né, ele desliga, e assim ele constrói uma arma de choque que ele havia feito, ele consegue, digamos que duplicar ou recriar uma arma que ele já teve contato, aparentemente é isso a habilidade dele, e a gente viu que ele consegue selar os movimentos da garota, só que acontece que ela não estava imóvel, ela poderia ter acabado com ele facilmente, ela fala, se você quer derrotar alguém, mate na hora, não fique falando, e acontece que é isso, e tipo, ele vai falando tudo o conhecimento que ele não tem sobre o jogo, e acontece que ela percebe, caraca, esse moleque não sabe realmente nada do jogo, não é um blefe, ele não tá mentindo, e daí basicamente ela tipo fala, eu me rendo, eu irei me tornar uma serva, eu irei obedecer o Kaname Sudo, e é a única maneira de você, digamos, não ser derrotado, não ser morto no Darwin's Game, você até é derrotado, só que você ainda continua vivo, e acontece que vemos que assim, digamos que ela se torna a serva do protagonista, e acontece que ele, de tanta adrenalina dele ter sobrevivido, atacado, acontece que ele apaga, ele desmaia. E aí vamos para a cena que gera revolta, porque foi uma cena que foi sem noção, é uma cena tipo de eti, e é uma cena que eu não acho tipo que era realmente necessária, mas também se não fosse necessária, ela ia se tornar a tsundere insuportável, porque provavelmente eles não iriam colocar um meio termo para essa personagem na obra. Mas então vamos falar da cena do protagonista na cama da waifu. Essa cena não seria um problema, porque vocês sabem que eu amo eti, é um gênero que eu curto pra caramba, até fico bravo às vezes quando algumas obras não apresentam. Só que acontece que eu acho que pra essa obra não era tão necessário, porque tipo mostra um protagonista, caraca, eu sou muito bonzão, eu sou poderoso, caraca, tenho tudo que eu quero, porque tipo basicamente foi essa interpretação que dá pra ter. Ele venceu as batalhas por sorte, por protagonismo, ele ficou desacordado um dia inteiro, e assim ele ficou na cama, digamos que da garota, e acontece que ele acorda com ela despida e com o pedido dela, Onegai, Kazuko discute, construa, faça uma família comigo, por favor, Kaname. E sério, eu acho que é uma cena que gera raiva, revolta, porque eu não sei se eu queria it nessa obra. Mas pra todo caso, não acho que é um problema. Eu gostei de ver, digamos que a waifu despida, eu acho que foi a melhor parte do episódio, porque eu gostei da personagem. Só que eu não gostei da maneira com que tornaram ela tão fácil pro protagonista. Eu acho que talvez eu queria que ela fosse aquele meio termo, talvez que ela criasse uma amizade, um laço com o protagonista, ou talvez até mesmo que ela fosse a tsundere insuportável. Eu não sei, eu não critico também a personagem que, tipo, entra porém do protagonista rapidamente, não é algo que eu reclamo, só que eu acho que pra essa obra eu não gostei muito porque eu não gostei do protagonista, eu não curti ele, acho que é por isso, talvez eu mude meu conceito, talvez eu goste dele com o passar do tempo, talvez eu veja mais dele, como por exemplo a cena que ele fica em lágrimas com o amigo dele que foi morto, é uma cena emocionante, é uma cena que a gente fica tipo com pena do protagonista, a gente vê que talvez ele fique determinado a querer descobrir mais sobre esse jogo, tanto que ele vai atrás dessa waifu, então é algo que eu elogio tipo dele, mas eu ainda não consigo gostar dele, acho que é a minha primeira impressão, por isso que eu não gostei muito da cena da waifu com ele, mas pra todo caso foi aquela cena, digamos que boba de eti, onde a gente vê que a garota se entrega fácil pro protagonista e ele fica sem reação, ao menos isso, eu acho que se ele fosse um protagonista aproveitador, eu ia xingar mais ele, mas como é um protagonista que não tem quase nada de conhecimento sobre o mundo dos prazeres, a gente até curte esse protagonista inocente, mas pra todo caso, praticamente é isso a minha primeira impressão que eu tive aí do protagonista, a gente vê que o episódio praticamente
provavelmente acaba assim, então era mais isso que eu tinha para falar sobre essa cena. Mas para você, meu consagrado, que deve estar vendo o vídeo até agora e está meio confuso se eu gostei ou não do protagonista e por que eu não gostei dele, é por conta que ele tem muito artifício disso, ele se usa muito, ele tem muita sorte. A gente viu que a primeira batalha era praticamente impossível se o amigo não tivesse salvo, se a duração de tempo, o oponente era habilidoso. Eu acho que se eles tivessem feito uma maneira melhor do protagonista vencer, mesmo que fosse mais forçado, seria melhor do que, digamos, ele ganhar por tempo, apesar que ganhar por tempo também é muito melhor do que ele derrotar, digamos, que um inimigo muito mais forte, sendo que ele não tinha conhecimento da habilidade, também devo perceber isso, então não dá pra criticar tanto. Mas um ponto que eu não gostei é tanto, digamos, que desse poder dele, digamos que ele venceu também a outra batalha, ele já tem a garota. Acho que é isso que eu reclamo, mas isso é mais uma opinião pessoal, não é ter um problema para a obra, deixando claro isso. Mas, para todo caso, outro ponto que é interessante sobre o Darwin's Game, quando você entra no aplicativo, quando você está em batalha, o mundo todo fica desconectado, ou seja, você não consegue se comunicar, digamos que pelo smartphone que você tem o aplicativo. Isso é algo relevante, então, por exemplo, se ele tiver um notebook, se ele tiver um outro celular, talvez ele não consiga então se comunicar, porque ele já está no Darwin's Game. Isso é um ponto que a gente deve ficar atento. Outra coisa interessante, as Shiguru, as habilidades, eu gostei. Afinal da Shuka, digamos que ela controla correntes. Vimos a habilidade, a Shiguru de invisibilidade. Já vimos alguma que vê a áurea, digamos, as habilidades, outras. A gente já viu a recriação de objetos, que é provavelmente a que o protagonista tem. Ou ele pode duplicar, ou ele pode recriar. A gente viu que foi apresentado que ele não pode trazer o objeto à tona, digamos, teletransportar. Ele recria, a gente nota isso no episódio quando ele faz com aquelas duas canetas. Então, algo que eu gostei disso são as habilidades, digamos que da obra. Outro ponto interessante foi ver que durante esse episódio eles apresentaram várias gangues que estão se aproveitando do poder do Darwin's Game, por conta de que já foram vários Yakuza derrotados, por conta de que eles têm essas habilidades especiais. Então é algo interessante porque eles estão utilizando-se do jogo para ter o controle sobre várias regiões, como por exemplo Shibuya. Então isso é algo que eu gostei da história, por exemplo. Eu gostei de terem apresentado isso, eu gostei da waifu, gostei da parte das habilidades, até mesmo da habilidade do protagonista é o que eu gostei. Eu só não gostei muito, digamos que da personalidade, não acho que ele tem uma carisma, mas o único ponto que eu reclamo dele, isso ele pode melhorar com o passar do tempo. Então Darwin's Game, por mais que eu tenha dito que tem potencial para ser um Osama Game, eu ainda acredito, é uma obra que proporciona um episódio bom. Só digo bom, não vou dizer que é muito bom. Mas para todo caso, abertura muito boa da Asuka, e acredito que praticamente eu ressaltei tudo que eu queria. Sem dúvidas, Darwin's Game é um anime que promete, e eu digo isso, promete insatisfação, promete gosto, digamos que adoração, que a pessoa curta. Posso dizer no momento que é isso que eu acho, tendo visto o primeiro episódio. O único ponto que eu iria reclamar realmente da obra, além da carisma, digamos, personalidade do protagonista, foi a duração do episódio. Por conta do quê? Eu acho que foi muito irrelevante terem feito especial de 1 hora juntando tudo, sendo que serão 11 episódios. É um problema isso. Deveriam ser 12 e um especial de 1 hora. E o maior problema será o final. Como é que eles vão fazer o final dessa obra? Eles vão fazer final aberto, provavelmente? Eles vão dar um clima de final fechado, mas que não afeta o original? E esse é o problema, porque eu não acredito que essa obra vai ter, digamos, segunda temporada. Pode ser que tenha, mas eu não acho que vai ter. Minha opinião, mas que pode mudar com o passar do tempo. Pode ser que a obra fique muito boa daqui uns 2 episódios, não é mesmo? O que eu posso dizer para vocês, meus queridos, é que eu gostei de uma parte que foi mostrado também sobre o Darwin's Game. Talvez você ganhe dinheiro com esse game, por conta de que a gente percebeu que os amigos que já foram mortos do protagonista, eles tinham mudado de motocicleta. E acontece que ele pergunta, onde que vocês conseguiram esse baito, esse trabalho de meio período? Falem quando vocês precisarem de mais alguém lá. E acontece que o amigo lá, o Kyoda, ele ficou bem, tipo, receioso. Seria isso algo relacionado ao Darwin's Game? Será que ele conseguiu esse dinheiro graças a esse jogo? A gente não vai saber. Mas, ou vai saber com o decorrer do tempo. O que eu posso dizer já para concluir é sobre a waifu. Lembra muito a Kurumi de Deito Araibo por conta do visual dela. Eu diria que aquela personalidade de querer matar o protagonista no começo também lembra muito. Acontece que é só nessa parte que lembra, porque depois ela já muda a personalidade, sendo o contrário da Kurumi. Porque ela já fica caidinha pelo protagonista. E estou muito curioso para ver os motivos do porquê ela gostou do protagonista. Deve ter algo por trás. Algo bem curioso, mas pelo que a gente já viu, ela deve ser de uma família rica, ou ela tem uma ótima herança, ou ela conseguiu muito dinheiro com Darwin's Game, por conta de que vimos o quarto dela. E se notarmos o protagonista ter dormido no mesmo quarto com ela e sido mais de um dia inteiro, a gente pode acreditar que talvez ela more sozinha. Mas isso é o que eu acho, a gente vai saber no próximo episódio.
Mas então, praticamente tendo ressaltado tudo que eu queria sobre Darwin's Game, vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio? No próximo episódio de Darwin's Game, meus queridos Kohais, eu acredito que devemos ficar bem atentos aos detalhes e explicações que serão mostrados. Por conta do que? Eu acredito que devem explicar mais ainda sobre esse jogo. Acontece que o protagonista está cheio de dúvidas, ele tem que perguntar muita coisa e quem vai nos fornecer essas informações é a Shuka, é a waifu, provavelmente. Eu quero ver também mais daquelas gangues, promete ser bem interessante isso, e eu gostei daquele informante, aquele garoto lá que já conseguiu um pouco de informações sobre as habilidades do protagonista. Mas, para todo caso, a gente viu que pela Open ele vai ser aliado do protagonista, então tô bem interessado no episódio 2, como é que eles vão fazer, que a gente pode considerar talvez o episódio 3, mas vamos ver se vai ser apresentado personagens novos, se eles vão entrar em combate, se o Darwin's Game mostra automaticamente batalhas, se a Shuka vai ter que defender o protagonista, se o protagonista vai finalmente conseguir recriar armas e finalmente vai ter que sobreviver nesse jogo, por conta de que ele está ainda bem, digamos que, como eu posso dizer, não é inseguro, mas ele está bem indeciso, então ele vai ter que tomar uma decisão e provavelmente ele vai ter que entrar no game se ele quiser continuar vivo e talvez ele faça família aí com a wife e a gente tenha fanservice. Porque eu até posso ter reclamado, digamos que a garota ficou fácil pro protagonista, mas se tem uma coisa que eu gosto é romance, e eu espero ver isso nessa obra, já que foi apresentado no primeiro episódio. Mas então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Darwin's Game, mata, né?